Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza, muita paz. Estamos de volta para o nosso estudo semanal da obra da Joana, no programa Momentos com Joana, na companhia dele, Eduardo Araújo e Regina Célia. Regina Célia. Olha, nós vamos iniciar hoje o capítulo 3, do livro Momentos de Saúde e Consciência, na segunda parte. Capítulo 3, Comportamento e Consciência. Eduardo? Então vamos nós aí. Comportamento e consciência. Joana diz o seguinte: estudos cuidadosos a respeito do comportamento humano demonstraram que há 3 biotipos representativos de criaturas na sociedade. O primeiro pode ser denominado como codependente, constituído por pessoas condicionadas, aquelas que estabelecem as suas metas através de circunstâncias alheias à sua vontade, não adquirindo uma consciência pessoal de satisfação como esforço individual autorrealizador. As suas aspirações estão fundamentadas nas possibilidades de outrem, nos fatores ocasionais, e afirmam que somente serão felizes se amadas, se realizarem tal viagem ou qual negócio, etc. A falta de confiança em si mesmas proporciona-lhes o desequilíbrio desagregador da saúde e mais facilmente, em média, são acessíveis ao câncer, atingindo um obituário maior do que aqueles que se demoram nas outras áreas. Olha que interessante, hein? Eu vou até marcar isso aqui, porque esse tipo de personalidade, a falta de confiança em si mesmas proporciona-lhes o desequilíbrio desagregador da saúde. Vou marcar isso aqui no meu livrinho aqui digital. E mais facilmente, em média, são acessíveis ao câncer, atingindo obituário maior do que aquelas que demoram em outras áreas. Então isso aqui é para a gente marcar e ler com muita calma. Eu vou repetir aqui, você que estava quase dormindo aí, acorda. Olha essa frase de Joana. A falta de confiança em si mesmo proporciona-lhes o desequilíbrio desagregador da saúde e mais facilmente, em média, são acessíveis ao câncer, atingindo um obituário maior do que aquelas que se demoram em outras áreas. Então, essa codependência está sempre condicionando. Eu só vou ser feliz se a Regina Célia gostar de mim. Eu só vou ser feliz se o Vasco for campeão. Aí a Regina Célia está perdida, hein, Regina? Eu vou ser muito feliz. Tá difícil, hein, Regina Célia? Eu só vou ser feliz se eu comprar a minha casa. Eu só vou ser feliz. Então, assim, a gente vai sempre naquela codependência de que algo precisa acontecer e o maior perigo é colocar a nossa felicidade nas mãos de outra pessoa. Porque quem coloca a felicidade nas mãos do outro, coloca a infelicidade também. Sim. Então é um mecanismo de fuga. Verdade. Não é? É verdade. Por isso nós dizemos que a gente nunca deve, em momento nenhum, colocar a chave da nossa felicidade no bolso do outro. Por mais agradável que seja a companhia de alguém, ele é o outro. Porque ele cada um tem um objetivo, cada um tem uma missão. Tem necessidades até diferentes das nossas. Exatamente. Por mais que nos amem, não caminha no mesmo ritmo. Sim, caminha ao nosso lado, mas não isso. Conosco. Certa vez eu vi um amigo falando assim, um casal de amigos, Estava conversando, a conversa foi fluindo e tal. Nós nunca devemos beber no copo do outro. Interessante, eles eram casados, mas eles tinham o hábito de não beber um na taça do outro. Entendeu? Uhum. Para preservar a individualidade, porque são determinados. Você já vai gerando condicionamento. Você se prende. Dependência, Você amarra o outro e se prende a ele. Dependência. Entendeu? Aí eles estavam conversando e falando, pois é, nós bebemos juntos, mas cada um na sua taça.
É verdade. Eu tenho muito esse hábito aí, não pensando por esse lado, ou não pensei por esse lado, mas, por exemplo, eu tenho a minha toalha, eu tenho o meu cobertor, eu durmo com o meu cobertor. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter uma privacidade ou uma individualidade em tudo. Porque são pessoas diferentes. E você vê, é uma simbologia que pode não ter nada a ver, assim, mas nos faz refletir. No momento do casamento, quando os noivos vão brindar, seja com champanhe, com um copo de água, o que for, cada um está com a sua taça. Eles podem até cruzar o braço, mas cada um bebe no seu próprio recipiente. Exatamente. Como diz aquilo, cada um tem que, entre aspas, provar do seu próprio veneno. É isso aí. Não adianta querer provar do veneno do próximo. Né? Mas nós vamos criando essas armadilhas para nós mesmos, entendeu? Até você desenvolver a maturidade de estar com o outro, sabendo respeitar a individualidade, a privacidade e preservando a sua, isso é sobriedade, isso é maturidade. Isso é maturidade. Né? Você vê que os seres que aprendem isso, quando aprendem, têm uma vida mais leve, porque aprendem a ser responsáveis. Eu li uma coisa também interessante. Aprenda a estar só. Porque o dia que você estiver realmente só, você não vai sofrer. Porque você já aprendeu como ser só. Sim. Né? É você aprender a gostar da sua companhia. Exatamente. E olha que em nossa casa mental tem departamentos e compartimentos que vale a pena ser conhecido. E nós nos desconhecemos por isso. Porque se nós temos a casa mental, onde nós espíritos estamos alojados nela, e estejamos encarnados ou desencarnados, nunca estamos desprovidos do abrigo interior, se soubermos valorizá-lo. Não é? Então, tem cantos e recantos em mim que eu ainda não conheço. Eu preciso conhecer. Até para arrumar, até para manter arejado. Exatamente. Então, de novo, a importância de se conhecer. Se conhecer para poder trabalhar cada cômodo da sua mente, cuidar de cada cômodo da sua mente, só então passar para o próximo cômodo, mas não deixar que nenhum fique esquecido, abandonado. Eu lembro que na minha juventude, eu sempre gostei muito de ler. Minha mãe professora, isso aí era uma coisa comum na minha casa. E eu gostava de escrever. Eu não tinha noção de psicografia. E não sou média psicógrafa, não. Se for necessário uma mensagem, um recadinho, pode ir. Mas eu não sou média psicógrafa. Eu não tenho aquela responsabilidade de estar com a psicografia. Não tenho, nem nunca pretendi. Mas eu lembro que eu devia estar o quê? Com uns 17 anos, eu fui fazer uma viagem com a minha mãe e minha irmã. E um dia eu estava assim, me deu vontade de escrever. E eu escrevi alguma coisa que devia ter umas 3 páginas de caderno comum. Passou aquela vontade, depois eu fui ler. Eu não sei onde foi parar isso, eu não sei nem se chegou a voltar comigo da viagem, se alguém pegou, como é que extraviou. Mas naquela escrita ali, falava exatamente disso. Que no íntimo, o ser humano no próprio íntimo tem... É como se ele fosse uma casa. Eu não sabia da casa mental, que eu não era espírita ainda, mas era fazendo uma correlação com a casa mental, onde a casa tinha vários cômodos, e em cada cômodo tinha um sentimento. E os sentimentos interagiam sem conflito. Gente, quando eu comecei a estudar a obra do André Luiz, eu fiquei tão frustrado. Me passa novamente. Se alguém me soprou aquilo, me passa. Interessante. Porque o detalhe que eu consegui guardar comigo foi isso, que o pessoal leu, os amigos que estavam em volta leram, todo mundo ficou encantado. Porque o conteúdo maior era esse. Era uma casa, em nosso íntimo, cheia de cômodos. E em cada cômodo ficava um sentimento e uma emoção. E eles interagiam sem conflito. Reflete a família, né, que você vive, porque pai, mãe, filho, irmãos e tios, e às vezes todos estão na mesma casa fisicamente falando, mas cada um com seus sentimentos. E é difícil você não conflitar com esses sentimentos. Só não conflita aquele que compreende. Pois é. Que ama. E para não conflitar, tem que se... Às vezes, aí vem o caso da mãe. Às vezes a mãe se violenta para se adequar a uma situação, para não trazer conflito na hora errada. Tem horas que a própria mãe vai fazer a coisa acontecer por uma necessidade educativa. Mas tem muita coisa que ela cala,
que é para amortecer e as coisas não tomarem outra proporção. Eu li uma coisa que dizia assim: passei tanto tempo tentando me desculpar de uma coisa que agora eu compreendi que eu não tive a menor participação. Olha só. Né? Então, depois que você compreende, você vai ver que você não teve nenhuma participação naquilo que você levou tanto tempo, às vezes passando pano, ignorando, tentando fazer, quando você não tinha a menor culpa naquilo. E o segredo da vida é esse, né? Nós desenvolvermos essa compreensão, porque eu ainda não encontrei alguém que dissesse que tem como sonho, objetivo de vida, a infelicidade. Nunca ouvi de ninguém que tem como objetivo maior da vida ser infeliz. Então, quanto mais cedo nós despertarmos para essa proposta, para esse chamado, e buscarmos desenvolver os recursos de seguir por esse caminho, mais cedo nós teremos essa paz interior, esse equilíbrio. Não seremos perfeitos, todos os dias vamos cometer equívocos, porque sem eles no nosso estágio não há aprendizado. Sim. É mais fácil você registrar um aprendizado com equívoco do que com um pseudo-acerto. Verdade. Não é? Verdade. Então, isso é próprio do ser humano, né? O ser humano é uma caixinha de surpresa, é uma caixinha de coisas que você tem que ir descobrindo à medida que você vai compreendendo cada situação, cada pessoa. E eu coloquei pseudo-acerto, a pessoa pode dizer, mas o pseudo-acerto é um erro, mas na hora que você tem ele como certo, você não vê como um erro. É como a educação, nenhum pai e mãe educa o filho na mente dele errado. Isso. Ele faz para acertar. É verdade. Muitas vezes... Às vezes quem está de fora está vendo que não é. Exatamente, mas ele o outro não tem ainda esse não descobriu. Ele não tem, nunca. Não existe pai e mãe Isso com o propósito de educar o filho para o lado negativo. Ele está sempre educando, ainda que errado, da forma que ele acha certo. Sim. Voltemos. Você chegou a ler alguma coisa? Não, paramos aí, porque essa falta de confiança em si mesmo. Essa é tudo, né? Essa insegurança essa instabilidade vai terminar desorganizando as próprias células físicas. Então agora nós vamos situar o pessoal aí, Miranda. Vamos lá. Estamos no Momentos com Joana, estudando o livro Momentos de Saúde e Consciência, na segunda parte, Momentos de Consciência, no capítulo 3, Comportamento e Consciência, agora no terceiro parágrafo. Então vamos nós aqui, Joana vai dizer o seguinte, o segundo, né? A primeira então foi essa codependência, falta de confiança, agora o segundo, ela diz, é constituído de indivíduos insatisfeitos. Olha, como a gente lê nos livros de Joana, a gente vai se encaixando, né? Quantos de nós somos insatisfeitos? Ela diz o seguinte, os que têm raiva da vida, que estão contra, instáveis, irritadiços por natureza, são autodestrutivos, vivendo sob a constrição permanente da irascibilidade. Afirmam que se sentem incompletos, que nada lhes sai bem. Portanto, agridem-se e agridem todos e tudo. Facilmente se tornam presa de distúrbios nervosos que mais os desgastam e infelicitam, atirando-se aos porões da exaltação, da depressão, do autocídio direto ou não. Entre eles surgem os déspotas, os guerreiros, os criminosos, Miranda. Pois olha só. O segundo, que ela está falando justamente, porque ela falou de 3 biótipos, não é? Aí ela falou do primeiro, agora falando do segundo, quando ele vai falar dos indivíduos insatisfeitos. Tem raiva da vida, são instáveis, irritadiços por natureza, são autodestrutivos porque não tem paz, é um consumo de toxicidade direta, não é, menino? Incrível. Realmente é complicado. Até você estar próximo de uma pessoa assim, você tem que manter a mente deixar uma tela mental assim, bem o Lago de Genezaré. Para não ficar perturbado também. Vivendo sob a constrição permanente da irascibilidade. O que é isso? A pessoa azeda. Afirmam que se sentem incompletos e que nada lhe sai bem. Agridem-se e agridem todos e tudo.
Quer dizer, nós sabemos do que se trata porque já estivemos assim. Eu imagino que nesse momento atual não é mais o nosso momento. Mas nós precisamos vigiar as escolhas atuais para que, se nós trazemos isso do nosso passado, para não voltarmos a aportar por lá, né? Mas nesse momento atual, em nossa vida, já estamos buscando outros valores. E esses valores novos, renovadores, eles vão nos permitir um estado de paz interior que não vamos acordar e nos manter naquele mesmo nível até a noite. Acontecerão oscilações, mas tem um eixo. Tem um eixo para o qual sempre voltamos. Nós lembramos de Deus. Às vezes, os nossos ímpetos tendem a uma postura não muito feliz, mas a razão, não é isso mais que eu estou escolhendo para mim. É porque a pessoa até pode se fazer de boazinha, mas quando você chega perto, a energia dela não mente. Ela pode mentir, mas a energia que ela exala não mente. Então você tem que realmente, ao chegar perto de determinadas pessoas, você tem que se revestir de uma carapaça, de alguma coisa, ou criar uma tela mental, como você falou. Lago de Genezaré. Para que você não seja esponja daquela situação ou daquela pessoa. Porque senão você vai se impregnar de todos aqueles fluidos ruins e vai acabar entrando naquela sintonia. No Lago de Genezaré, ainda que seja na condição de Pedro, com a espada. Mas já no Lago de Genezaré, entendeu? Verdade. E nessa história de Pedro com a espada, é interessante. Porque em momento nenhum, Jesus diz a Pedro jogar a espada dele fora. Já pensaram nisso? Verdade. Jesus não manda Pedro jogar a espadinha fora, não. Olha só. Pedro, embainha a tua espada. Quem fere pela espada perecerá. Ele está querendo dizer, mas não descuide dela. Mantenha junto a ti, porque a espada, para espíritos do mesmo nível, impõe respeito. Ele não manda Pedro usar a espada contra ninguém, mas ele manda Pedro usar a espada a favor de si mesmo, mantendo-a por perto, porque nós precisamos disso ainda. Exatamente. Não é? Como é que alguém vai impor respeito na minha casa se eu não fechar a porta? Eu vou dormir e deixar a porta da minha casa escancarada? No mundo que a gente vive, com as florzinhas mal cheirosas que nós somos, alguém vai respeitar a porta aberta? Né? Verdade. Então eu lembrei agora, vamos colocar na tela mental, né, o Lago de Genezaré, ainda que seja como Pedro, com a espada, mas na bainha. Verdade. Aquela bainha já dá o outro a entender que ele deve manter uma distância e um respeito, porque os dois não vão ser... É verdade. É aquele negócio, não chegar de peito aberto, né? Entendeu? Em alguma situação você não chegar de peito aberto. Porque você ali está sujeito a ser receptivo de tudo aquilo que está ao seu redor. E aquilo que está ao seu redor, às vezes, aquela não é pessoa coisa que boa. quer me fazer o mal, se acha que eu estou ali como... Olha, quando Jesus fala, sede manso como as pombas, mais prudente como a serpente, ele não disse que a serpente deve tirar o veneno e jogar fora, não. Ela só deve deixar o veneno dela para uma aplicabilidade benéfica. E ela tem uma utilidade, o soro. Aham. O veneno da cobra tem uma utilidade, o soro. Verdade. Não é? Uhum. Então nós vamos observar que a mansuetude da pomba não é viver distraído, não. A pomba, ela é arisca. Uhum. Ela é arisca. Quando ela se sente em perigo, ela alça voo. A cobra, a serpente, ela já está numa outra situação, mas ela é prudente. A serpente também não ataca, que não sejamos também serpente a nível de sair atacando. Mas a serpente, ela não provoca a situação, ela se defende. É isso que às vezes a gente não observa nesse ensinamento de Jesus. Manso como as pombas, mas prudente como a serpente. Porque a serpente, por instinto, ela não ataca pelo prazer de atacar. Ela se defende quando ela não pode fugir. Na verdade, os animais são assim, né? Eles não atacam assim de graça, vamos dizer. Eles se defendem. É o instinto de sobrevivência. É o instinto de sobrevivência. Como nós raciocinamos, não precisamos sair atacando nem ostentando o ataque. E além do instinto de sobrevivência, tem os seres humanos que muitas vezes os incentivam a esse tipo de comportamento. Né? Exatamente. Exacerbam isso. Exatamente. Então, a forma como eles são tratados,
acaba impulsionando, né, aquele instinto Instiga natural que ele já né? tem, e eles acabam se perdendo nessa conduta equivocada aí daqueles que deveriam cuidar deles. Porque existem pessoas que já buscam esses animais no estado de animalidade mais ostensivo para usá-los. Então a intenção já não é boa. Não. E o bichinho absorve isso. Sim. Alguém que cria um animalzinho com instinto de ataque, ele já capta essa energia do próprio protetor que deveria cuidar dele numa outra situação. Então, isso que Joana fala aqui, a gente tem que parar para analisar, né? Porque a gente sempre coloca como se fosse o outro, mas muitas vezes nós nos apresentamos com esses comportamentos. Muitas vezes nós estamos insatisfeitos com a vida, nós ficamos com raiva, eu vejo muitas pessoas até falando que estão com raiva de Deus. Né? Eu escuto muito isso, eu estou com raiva de Deus, eu briguei com Deus, eu estou com raiva da religião, não quero saber de ir no centro, não quero saber de ir na igreja, e isso não vai ajudar em nada. Essa raiva é apenas uma frustração que a gente carrega por a vida não estar nos dando a resposta que a gente queria que ela desse. Né? A gente pode estar doente, a gente pode estar sem dinheiro, a gente pode estar com problemas familiares, no trabalho, mas isso não quer dizer que Deus está contra a gente, que a vida é uma porcaria, não é nada disso. A vida tem fases, tudo é aprendizado, né? Como eu falei no programa anterior, já passei por muita dificuldade, né? Nasci numa situação boa, meu pai estava bem, né, financeiramente, não faltava nada. Depois que o meu irmão nasceu, meu pai teve problemas financeiros graves no trabalho, nós passamos quase necessidade, tivemos amigos, né, que nos ajudaram com alimentos. Quando eu nasci, eu estava numa favela, né, numa comunidade, faltava tudo. Eu lembro que minha mãe chorava que a casa, quando chovia, enchia de água, né. Depois meu pai melhorou, aí a minha infância, assim, para a pré-adolescência foi boa. Depois que meu irmão nasceu, ele perdeu tudo de novo, né, e aí voltamos a estaca zero. Então, a vida tem altos e baixos. Nem por isso eu me lembro da minha mãe dizer que tinha raiva de Deus, de minha mãe ficar blasfemando meu pai. Pelo contrário, ele sempre saiu para trabalhar. Meu pai sempre lutou, foi trabalhar como camelô, foi trabalhar vendendo peixe, foi tudo. Nunca vi eles... Não se acomodou. Não se acomodaram e nem ficavam revoltados. Eu não me recordo nunca da minha mãe dizer, a culpa é de Deus, eu não mereço estar passando por isso. Porque na vida tudo é aprendizado. A gente passa pelas dificuldades como uma forma de aprendizado. Hoje eu posso estar numa situação difícil, amanhã eu posso estar numa situação melhor. E o que importa é que a gente esteja sempre no caminho do bem, ajudando as pessoas, né? Quando nós precisamos, teve a pessoa que estava ali para nos socorrer com o alimento. E qual é a vergonha de precisar? Não tem vergonha nenhuma. Né? Como dizem aí no ditado popular, vergonha é roubar. Sim. Né? Você chegar para um amigo, olha, você tem como me ajudar com o alimento? Você tem como me ajudar pagando essa conta aqui para mim? Porque eu não tenho de onde tirar o dinheiro. Então, isso é humildade, é a gente saber... E dar oportunidade ao amigo se fazer presente na sua vida. De se fazer presente na hora que você precisa. Assim como você, que hoje está precisando, amanhã você vai estar ajudando. Porque tudo isso é investimento de Deus na sua própria vida. É isso, né? Então que a gente não desacredite, né? Que a gente não se torne essas pessoas, como diz a Joana aqui, né? Os segundos, né? Que são os insatisfeitos que têm raiva da vida. Então ela continua aqui no... terceiro parágrafo, não é isso? O terceiro grupo Não é o terceiro, é o quinto parágrafo. Calma só aí. que vai falar do terceiro grupo. É isso, que eu tô no meu livro digital aqui, às vezes eu me perco. Então agora é no parágrafo que ela diz o seguinte, o quinto parágrafo que ela começa dizendo o seguinte: o terceiro grupo é formado por criaturas ajustadas. Miranda, criatura ajustada. Eu não. Olha, já acabou o tempo. O terceiro vai ficar para semana que vem. A Miranda não olha para o relógio, ela é uma desajustada. Retiro o que eu disse. Muita paz a todos e até semana que vem. Olha aqui, ó. Dá tchau aí, gente. Que não Jesus tchau, nos não. conduza. Jesus nos abençoe sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou
Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.